Perfeito. Então, estamos falando na aula passada daquela dominância estocástica de primeira ordem. E hoje vamos começar a falar de uma dominância estocástica de ordem superior, tá? Então, basicamente, nós vamos dizer que uma distribuição F domina estocasticamente a distribuição G se a média de F é igual com a média de G, e para toda utilidade de Bernoulli não decrescente e côncava, olha que a gente está... Agora a gente tem uma condição adicional, tá? Não decrescente e côncava. Nós temos que esta parte aqui melhor do que essa parte aqui. Basicamente, que a utilidade de F é melhor do que a utilidade de G. Só que agora a nossa U, nessa U que nós temos aqui, é uma utilidade, é qualquer utilidade de Bernoulli que seja não decrescente e côncava. Então, basicamente, o que nós estamos dizendo é o seguinte: para qualquer agente, se nós conseguimos ver que para qualquer agente que seja averso ao risco, esta loteria resulta melhor do que esta loteria, beleza? Então basicamente, tem aquela dominância estocástica de segunda ordem. Deixa eu fazer um desenho. Vamos fazer o nosso desenho aqui. Basicamente, neste caso, F e G vão ser duas loterias. Então, nós temos que F e G são duas distribuições. Vamos imaginar F, G e H. Sendo F a loteria que ela oferece R$ 1.000 sem risco. A G, que vai ser uma loteria que vai oferecer R$ 800 com 20% de probabilidade, R$ 1.000 com 60% e R$ 1.200 com 20%. E a loteria H vai ser basicamente 800 com 50% e 1.200 com 50%. Então, basicamente, nós temos estas três loterias. Nós temos como se nós estivéssemos aqui no simples. Temos aqui os outcomes possíveis são 800, 1.000 e 1.200. A loteria F é a loteria 0, 1, 0. A loteria G é 0,2, 0,6, 0,2. E a loteria H, ela é 0,5, 0, 0,5, tá? Se vocês olhem para estes casos, o valor esperado de cada uma destas loterias, o valor esperado da F, que é exatamente o valor esperado do H, tá? Só que, olha, vamos pensar desde o ponto de vista de um agente que seja averso ao risco. A loteria G
dá exatamente o mesmo valor esperado que a loteria F, só que tem uma desvantagem que esta loteria tem que arriscar, tá? Não, a verdade, o que vai acontecer é que, seja qual seja, igual seja, seja uma função côncava, olha o que vai acontecer. A utilidade da F não é mais do que u de 1000 multiplicado por 1. A utilidade da G vai ser 0,2 u de 800 mais 0,6 u de 1000 mais 0,2 u de 1200, tá? Então, olha que o que está acontecendo aqui é, basicamente, nós poderíamos dizer que, vamos lembrar que quando a gente tem uma função côncava, a função da combinação linear sempre fica maior ou igual do que a combinação linear das utilidades, da combinação convexa. Nós temos, neste caso, justamente, que este necessariamente tem que ser maior do que este. O de f vai ser maior do que o maior ou igual, porque é um cabo que nós consideremos, tá? Porque a verdade, isso que fica aqui embaixo, se vocês olham a combinação linear 0,2 de 800 mais 0,6 de 1000 mais 0,2 de 1200 é exatamente 1000. E, portanto, nós temos a desigualdade de Jensen. E para qualquer função côncava, nós conseguimos garantir que este é maior ou igual que este aqui pela desigualdade de Jensen. Beleza? Então, nós teríamos justamente aqui que esta F, nós escrevemos assim, domina em segunda ordem a G. Beleza? Pela mesma razão, nós poderíamos ver que a F domina em segunda ordem a loteria H. Dá para fazer exatamente a mesma continha que a gente fez aqui e, e exatamente a mesma coisa. A pergunta é se a G domina em segunda ordem H ou não. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a G domina H em segunda ordem? O que não? E caso que domine, como que a gente conseguiria provar que a G domina ou que a H domina em segunda ordem? Tem alguém falando? Alguma ideia de o que vocês acham? A G. Espera aí, não sei se alguém escreveu alguma coisa. É, a H é mais espalhada do que a G.
É, estão falando que de repente falta informação. Vamos ver como que seria a integral. Vamos a calcular aqui a utilidade de y. Utilidade de y. É exatamente isso aqui, tá? Estamos aplicando aqui a fórmula de 800 mais 0,6 u de 1000 mais 0,2 u de 1200. Tá ok. Beleza. A utilidade da H. Então, esse aqui, isso aqui é basicamente, a gente está fazendo aqui a integral em geral, que no caso, a gente está falando de uma loteria discreta, é o somatório que está definido pela mais 0,5 U de 1200, tá? Alguém me falou que a loteria H é mais espalhada que a loteria Y. Beleza, vocês têm essas duas. Vocês acham que dá para provar em geral que para qualquer função U que seja côncava, U de Y fica maior ou igual do que... Vamos pegar uma função côncava. Eh, eu enxergo que ela acumula área em valores mais altos que H. Tem que ser para todas, ¿sí? Ah, Jonas, sim, tem que ser para todas as funções. De fato, isso aqui a gente deveria provar para todas as funções côncavas, tá? Vamos supor que um momentinho, vamos supor que esta desigualdade fosse verdade. Então, se aquela desigualdade fosse verdade, nós teríamos que provar, ou não, uma coisa que teria que ser verdade é que isso é maior do que isso aqui. Então, em certo sentido, nós teríamos que 0,6 U de 1000 teria que ser maior ou igual do que 0,3 U de 800 mais 0,3 U de 1200, tá? Isso deveria ser verdade, tá? Beleza. Então, olha, se isso aqui fosse verdade, é se somente se isso aqui é verdade, se somente se o de 1000 é maior ou igual do que 0,5 u de 800 mais 0,5 o de 1200. E novamente aqui nós temos a desigualdade de Jensen. Esta aqui é verdade. Esta aqui é verdade por Jensen. Ok? Então, esta aqui também é verdade. Esta aqui é verdade. E a verdade, nós temos que a UDG se dá mais do que a o de H. Fica claro para todos vocês? Então, basicamente, nós temos, neste caso, exemplinhos de funções f domina em segunda ordem a g e ela domina em segunda ordem h, tá? Uma coisa importante uma coisa importante respeito de isto aqui, é o seguinte, que basicamente nós temos que as dominâncias estocásticas, elas vão satisfazer as regras básicas das ordens. De novo, isso aqui cria uma ordem que é transitiva, mas nem todas as loterias vão ser comparáveis e tem
loterias, às vezes, que de repente não dá para dizer se uma delas é melhor ou se é pior. E aí, finalmente, a dominância estocástica de segunda ordem vai dar uma... Ele vai dar uma ordem entre o conjunto das distribuições, porém, aquela ordem não é total, tá? Então, nós temos aquela coisa. Espera aí, rapidinho, preciso... Eh, Jensen achou que a desigualdade é válida pela própria concavidade de Bernoulli. E já nós falamos a gente justamente a desigualdade em função da concavidade. Sim, basicamente é o que acontece. A definição da... Isto aqui a gente poderia falar que é só definição da concavidade. O que acontece é que Jensen é bem geral. Jensen basicamente o que fala é, em geral, aquela definição. Isso aqui poderia ser falado só pela definição. E pronto, definição de concavidade terminou. Só que se a gente considera aquela definição em geral, vocês poderiam falar que Jensen é a utilidade de uma combinação linear é maior ou igual do que a combinação linear das utilidades. É isso que fala Jensen em geral. Mesmo que seja uma combinação linear infinita, que no caso seria uma integral, mesmo assim dá para aplicar Jensen, tá? Então, mas aqui poderíamos falar mais do que para não falar de uma coisa tão geral, poderíamos falar simplesmente aqui que é pela definição de concavidade. Cavidade. Beleza. Nós temos justamente esta ordem entre as loterias. Ótimo. E basicamente, nem, como eu falei para você, nem todas as loterias são comparáveis, tá? Tem, às vezes, tem loterias que poderiam ser comparáveis, algumas que não. E para isso, nós vamos a mostrar em geral existe um pequeno teoreminha, tá? Que diz o seguinte, tá? Uma distribuição F domina estocasticamente a distribuição G se são entre si, ou basicamente isso vai ser equivalente com estas duas propriedades, tá? Então, as propriedades que a gente tem é a primeira, que é parecida com uma que a gente já tinha, que é basicamente... Peraí. Que basicamente é, basicamente o que ela diz é, se vocês consideram, no caso anterior, a gente, na dominância estocástica de primeira ordem, a gente tinha a integral de 0 a tx de f de x é maior ou igual do que 0 a tx de g de x, que é basicamente que f, que a nossa, desculpa, no sentido contrário, a integral de 0 a x de f de x é menor ou igual do que a integral de 0 a tx de g de x, tá? Então, basicamente, que é a mesma coisa que f é menor ou igual que a nossa g, beleza? No caso da dominância estocástica de segunda ordem, o que acontece com a dominância estocástica de segunda ordem, é que a nossa propriedade, neste caso, pode ser escrita do seguinte jeito, que é a integral da f, beleza? Então, basicamente,
o que tem que acontecer é o seguinte. Vamos fazer um desenho aqui. Imagina, se vocês têm uma das imagina, esta aqui é uma das distribuições e desta distribuição vocês vão considerar toda a área que chega até aqui, tá? Então, basicamente, se nós temos que imagina no segundo caso, esta é a área da F. E se esta área é menor ou igual, beleza, do que a área da Y para todo X, então nós precisamos que para aquele Y, nós temos algum Y particular, por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui assim, em outra cor azul. Esta poderia ser uma opção, tá? Alguma coisa parecida com a dominância estocástica de primeira ordem. Beleza, e que a área da Y, neste caso, que a área da Y em particular, en este caso, nós teríamos que esta dominância, estou usando o mesmo desenho da dominância estocástica de primeira ordem, para mostrar que a área de um deles é superior. Porém, poderia acontecer, basicamente, uma coisa assim. E que de algum jeito, peraí, ou nós precisamos que seja uma coisa assim, mais que a área que, vamos supor que ele já acumulou uma certa quantidade de área, e aqui em qualquer momento, mesmo que ele fique aqui embaixo, a área que ele acumula até este pontinho, e em qualquer pontinho, fica superior, tá? Então, nós poderíamos ter um desenho de dominância estocástica de segunda ordem, sendo uma coisa assim. Professor, no caso, o senhor está desenhando integral, deveria ser d menos infinito até x? Sim. Seria uma generalização ou é só um desenho que não precisa levar tanto a sério? Então, não, a verdade, estou tentando mostrar um desenho mais geral possível. Por um lado, olha que vou perguntar uma coisa para vocês, que de fato é uma pergunta importante. Dominância de segunda ordem implica dominância de primeira ordem e dominância de primeira ordem implica dominância de segunda ordem? Essa aqui é uma pergunta bem importante e, de fato, o desenho que eu acabei de mostrar deveria ajudar para responder. Então, é uma pergunta para vocês. A dominância de segunda ordem implica dominância de primeira ordem? A dominância de primeira ordem implica dominância de segunda ordem? Ou nenhum dos dois casos? Então, alguém falou? Então, vamos ver aqui os comentários. O Gabriel falou que a dominância... Não entendi aquele símbolo. Que a dominância de segunda ordem não implica... ou seja, vocês estão falando que nenhuma delas implica a outra. Que a dominância vocês poderiam me dar... Vamos supor a seguinte coisa. Então,
vocês estão falando que nenhuma das duas, tá? Então, vamos supor que nós temos que F e G têm o mesmo valor esperado, beleza? E que F, eu estou pegando esta questão do valor esperado porque aqui quando a gente fez a definição que a G e a F têm a mesma média, tá? A gente pegou esta parte, que F e G precisam ter a mesma média, então eu vou simplesmente deixar assim. F e G têm o mesmo valor esperado. Vamos supor que F domina em primeira ordem a nossa G, tá? Às vezes também aquele símbolo de dominância estocástica vocês vão ver na literatura assim, às vezes também. Essas são duas formas, dependendo do artigo onde vocês encontrem, às vezes poderia ser escrito assim. Domina em primeira ordem a G, tá? Então vamos supor que a F domine em primeira ordem a G. É possível que F domine em primeira ordem a G e que G não domina e que F não domina em segunda ordem a G. Então, vamos tentar fazer um desenho. Se F de uma F que domina em primeira ordem a G, porém que aquela F não domina em segunda ordem a G. Então, basicamente, o nosso desenho precisa de duas partes. Então, se F domina em primeira ordem, vamos a utilizar este símbolo. Se F domina em primeira ordem a G, quer dizer que a G de X tem que ser maior ou igual do que a F de X. E se F não domina em segunda ordem a G, existe alguma X, tal que a integral de 0 a tx de f de x, beleza? Tem que ser maior ou igual, tem que ser maior estricto do que a integral de 0 a tx da y, vamos deixar aqui f de t, dt, y de t, dt. Então, basicamente, nós teríamos... É possível que isso aconteça, é possível que a y seja maior ou igual do que a f e que exista, então, se nós temos aqui a f e a y, é uma que fica maior ou igual. Praticamente, por definição, se esta função y ficou acima da outra, se vocês pegam qualquer pontinho x, por definição praticamente da integral, a integral é uma função monótona, nós estamos falando de que tudo é positivo, então não tem como. Então não tem como isso que ficou aqui embaixo, esta integral que ficou aqui embaixo, ficar maior do que esta que ficou aqui em cima. Então realmente estaria falando que a integral, que neste caso é bem claro que a verdade, dominância estocástica de primeira ordem implica dominância estocástica de segunda ordem, beleza? Então, dominância estocástica de primeira ordem. E, de fato, vamos olhar pela definição, que fica ainda mais claro. Definição de dominância estocástica de primeira ordem. Definição de dominância estocástica de primeira ordem é se isto vale para todas as utilidades crescentes, tá? Vamos supor que, em particular, é que nós estamos falando que o valor esperado da f é o valor esperado da y,
simplesmente para poder falar de dominância estocástica de segunda ordem. E vamos falar que F domina em primeira ordem mais G. Então, basicamente, para qualquer função de utilidade de Bernoulli, temos esta relação. Em particular, esta relação seria válida para todas as utilidades côncavas crescentes. Esta relação, se tem dominância estocástica de primeira ordem, esta relação é válida sempre, 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 sempre. Para todas as funções não decrescentes, tá? Para todas as utilidades. Em particular, valeria para todas as que são côncavas. E como vale para todas as côncavas, então teríamos dominância estocástica de segunda ordem. Então, basicamente, é claro que a dominância estocástica de primeira ordem, no caso, implica, aqui só um pequeno suposto, que o valor esperado, nós precisamos aqui que o valor esperado da F seja o valor esperado da Y. Mas, mais do que nada, para ter aquela correspondência que, no fundo, as duas loterias têm o mesmo valor esperado e que o que está mudando é que tão dispersas estão, tá? Uma distribuição, o nosso teoreminha diz que uma distribuição F domina estocasticamente a distribuição Y. Se somente se, isto aqui, nós temos esta relação. Se Y é main preserving spread de F. Main preserving spread basicamente diz que Y é igual a F mais Z, onde C tem a seguinte propriedade: C é uma distribuição tal que o valor esperado da F condicionado por C, não, o valor esperado da C condicionado pela F é zero. Então, basicamente, o que nós estamos introduzindo é um ruído, beleza? Um ruído que não está afetando o valor esperado, beleza? Então, basicamente, o que está acontecendo é que nós temos a nossa F e nós estamos introduzindo um ruído, que é aquele mean preserving spread, que basicamente não afeta o valor esperado e, porém, introduz aleatoriedade. Então, acrescenta a aleatoriedade. Não vou fazer a prova disso aqui hoje. De novo, se vocês têm interesse, podem inscrever o curso de microeconomia durante o verão para saber mais detalhezinhos. Eu acho que eu vou ser quem vai ministrar aquele curso. E daqui a umas 2 semanas já deve estar sendo anunciado pelo site do INPA, tá? Outra coisa importante, eu vou... hoje é terça. Amanhã, eu gostaria... só um pequeno parênteses aqui, só para dizer uma coisa. Amanhã, às 17 horas, eu vou querer fazer uma pequena conversa com todos os alunos que têm um interesse nos programas de mestrado do INPA. Eu sei que alguns de vocês já começaram os processos de admissão. Então, alguns de vocês já me indicaram para dar uma carta de recomendação, porém, antes eu gostaria de ter uma conversa, tá? Uma conversa, que a gente fale um pouco. Então, vou pedir para vocês, quem tem interesse, vamos falar um pouco. Eu quero falar para vocês um pouco em relação aos programas do INPA. Eu quero saber um pouco das suas expectativas
E aí, então, amanhã, 17 horas, pelo mesmo link de hoje, o mesmo link, a gente se encontra e vamos ter uma conversa de uma horinha, mais ou menos, de algumas coisas do IMPA. Então, é aberto especialmente para os alunos que já começaram processos de aquele processo no IMPA, aquele processo de admissão, ou que está pensando em fazer no curto prazo, ou seja, em março ou agosto deste ano, tá? Então, para eles, vamos ter alguma conversa mais específica e beleza. Amanhã, 17 horas, tá? Beleza. Isso. Eu queria falar um pouco mais de dominância estocástica. Nós temos aqui a dominância estocástica de primeira, de segunda ordem. E a pergunta é, que é o que faz, basicamente, que é o que faz que nós falemos de dominância estocástica de primeira ou de segunda ordem? Tudo tem a ver com o fato seguinte. Aquela dominância, quando nós temos a definição de 0 até x, u de x de f, basicamente, para a dominância estocástica de primeira ordem, nós pedimos para toda u tal que a derivada seja maior ou igual do que zero. Tá? Então, vamos falar que, de fato, a definição é que seja não decrescente. Vamos supor que a nossa função é diferenciável. Tá? A verdade, isso deveria ser válido ainda se a nossa função fosse não diferenciável, mas vamos pensar aqui como se a nossa u fosse diferenciável. Dominância estocástica de segunda ordem é para toda u tal que ela é não decrescente e côncava. Então, se nós tivéssemos alguma dominância estocástica de terceira ordem, teria que ser para toda u, tal que u' de x é maior do que zero, u2' de x maior ou igual do que zero, e alguma, desculpa, aqui é, se é côncava, se ela é côncava, aqui teria que ser negativo. Beleza. E a verdade, se vamos falar de uma dominância estocástica de terceira ordem, já teríamos que impor algum tipo de condição aqui na terceira derivada. Ou ele fica positivo ou ele fica negativo. Então, uma coisa que dá para provar se o coeficiente de aversão ao risco, aquele coeficiente de se aquele coeficiente de Arrow-Pratt apresenta aversão decrescente ao risco, a verdade, este aqui fica sendo positivo. Beleza? Então, em alguma parte, vamos dizer que a literatura, boa parte da literatura considera agentes que têm coeficiente de aversão ao risco decrescente, fazendo com que isso fique positivo. E isso aqui, como que a gente interpreta? Então, esse aqui tem a ver com o fato que o agente gosta justamente de qualquer coisa crescente. Aqui, basicamente, fala de aversão ao risco. E esta propriedade aqui está falando de algo interessante, que é basicamente o agente gosta de assimetrias para a direita. Então, vamos imaginar estas duas loterias. A loteria F, a loteria G, com os seguintes prêmios.
Só por um momento, rapidinho, eu vou fazer uma pergunta. Não sei se esta pergunta já fez para vocês alguma vez. Não sei, não sei, não sei. Temos a loteria F, que ela basicamente nos vai pagar R$ 1.000 com 80%, beleza? E perder 4.000 com 20%. Acho que eu já perguntei para vocês alguma vez. E a loteria G é R$ 1.000 menos R$ 1.000 com 80%, ou ganhar R$ 4.000 com 0,2. Beleza? Eu gostaria de saber se acho que essa loteria, uma vez a gente chegou a falar, só rapidinho, me falam aí rápido pelo chat qual preferência que vocês têm, se vocês preferem a F ou se vocês preferem a loteria G. Não tem uma resposta certa, tá? F, F, G, F, F, ok. Mais respostas aí, a maioria está preferindo a F, interessante. G, é bem interessante, a grande maioria de vocês são... Vocês podem me falar por que razão preferem a F do que a G? Quem preferiu a F? Só falar alguma coisa porque acha que a F é preferível do que a G. Mais chance de não sair devendo. Aham, legal. Ótimo. E alguém que escolheu a G, porque prefere a G mais do que a F. Se perder, não perco muito. Se ganhar, eu ganho muito. Beleza. Ótimo. Olha aí. Olha aí. Com a dominância estocástica de terceira ordem, se vocês analisam estas duas loterias, o valor esperado da F é 0, que é o valor esperado da G. Beleza? É bem claro. Se vocês chegam a olhar a dispersão dessas duas loterias, que estão o grau que estão dispersas, são de fato, a gente poderia até pegar alguma medida qualquer de dispersão, dá para ver que a variância da F é exatamente a variância da G. É bem interessante, porque a verdade as duas loterias estão praticamente igualmente espalhadas, tá? Que o que faz uma diferença gigantesca. Vou fazer um desenho da F. Fica 0. Desenho da G. Fica 0. A F, temos aqui 1.000, uma probabilidade alta, e 4.000, uma probabilidade baixa. Então, tipo assim. A loteria EG é menos 1.000. 1, 2, 3, 4. É assim mais ou menos, tá? Esse tipo como se fosse uma loteria, assim. A loteria, então, a gente tem que olhar na direção da cauda, tá? Então, basicamente, esta loteria tem uma cauda forte indo para a direita. Então, ele aqui, se vocês calculam, por exemplo, o coeficiente de assimetria de Pearson, ou que é aquele coeficiente de assimetria baseado no terceiro momento, ele apresenta assimetria para a direita. Basicamente porque tem uma cauda indo para a direita, tá? E aqui ele apresenta assimetria para a esquerda. A literatura mais clássica, quando fala de agentes que têm um grau de aversão
decrescente o risco e que basicamente muita da literatura que é considerada naquele respeito considera a verdade que essa propriedade é válida e que a verdade os agentes gostam de assimetrias para a direita, que é, no nosso caso, a loteria G. Beleza? Esta é a nossa loteria F. Porém, deu para ver que não foi a mesma coisa que aconteceu, não? Nós temos a loteria F e a loteria G. E bem interessante, a grande maioria de vocês teve uma preferência pela assimetria esquerda, mais do que a assimetria para a direita. Isso aí, gente, bem interessante, bem interessante. E justamente isso tem a ver, que é uma coisa que ainda não estamos, é uma coisa que não estamos pesquisando aqui no INPA, não estamos pesquisando aqui no INPA, porque a verdade, na literatura, a literatura tem pouca informação a respeito de modelos nos quais os agentes têm preferências pelas assimetrias à esquerda. Mas, de fato, o que a gente chegou a ver em alguns experimentos que queriam, super engraçado, teve experimentos que queriam mostrar a incidência das preferências para a simetria à direita, e aqueles experimentos terminavam mostrando que os agentes gostavam mais de simetrias para a esquerda. Nós temos uma teoria, e a verdade, uma forma na qual a gente acha que dá para explicar a grande incidência de agentes que preferem uma simetria à esquerda por meio de behavioral economics, de prospect theory. Então, de fato, assim como tem dominância estocástica de primeira ordem, de segunda ordem ou de terceira ordem, também nós temos dominância em prospect. E, de fato, aquela dominância em prospect theory, basicamente, é uma dominância na qual a nossa função de utilidade, a função de utilidade que nós vamos utilizar aqui, é uma função que tem que ser côncava de um lado, convexa do outro lado. Então, se para todas as funções, além disso, deve satisfazer algumas outras propriedades, mas no fundo é uma função que aqui nós tínhamos uma função que era crescente ou que fosse côncava, assim. Neste caso, nós teríamos uma que seja côncava para um lado e convexa do lado contrário. Se para todas aquelas funções nós temos um comportamento parecido, então teríamos algum tipo de dominância tipo prospect. Espera aí, aqui Jonas falou, pode ser a forma que foi apresentada, se a gente aleatorizar a forma que é apresentado, talvez no resultado, o argumento do Pedro me convenceu para mudar para Y. Poderia, é claro que a forma que as coisas são apresentadas influi mais, gente. A verdade é que a incidência de escolhas para loterias à esquerda é bem grande. E não só por vocês. Então, a gente fez aqui um experimento rapidinho, eu perguntei para vocês aí rapidinho, mas é isso que a gente vê, que a gente chegou a ver hoje na aula, é uma coisa que a verdade acontece bastante, bastante. E que nós estamos trabalhando, né? É um dos artigos que estamos, que esperamos que seja publicado ainda este ano, que tem a ver justamente com como aquelas assimetrias, ou como poderia ter um modelo econômico que consiga incluir este tipo de comportamentos
es que tenha algum modelo e, de fato, como isso poderia estar relacionado com outra literatura que já tem. O paradoxo de Monty Hall, aquele, peraí, aquele paradoxo de Monty Hall qualquer, que esqueci, é aquele das portas. Esqueci, o paradoxo de Monty Hall é aquele das três portas. Ah, tá. Não realmente. O que aconteceu com o paradoxo de Monty Hall? O paradoxo de Monty Hall, vocês têm as três portas. De trás de uma daquelas portas tem um prêmio gigantesco, tá? Então tem um prêmio muito, muito, muito legal. Então, imagina que é como se fosse ouro. Então, detrás de algum deles tem ouro. E detrás dos outros dois tem nada. Tem, acho que era uma cabra, uma coisa assim. Acho que era. Acho que era assim, um animalzinho assim só para para que ficasse engraçado aquela coisa, não sei. Então, a ideia é, você tem que escolher uma das três portas, você escolhe uma das três portas. De fato, a gente não sabe onde que fica cada coisa. Na verdade, isso aqui não é claro, que um deles tem um prêmio, as outras duas tem nada. Você escolhe uma das portas. Você escolhe uma das portas e depois alguma das outras portas é aberta. Vamos supor que esta aqui, aquela cabra, aquele animalzinho, ele sai. E você é perguntado para se você quer ficar na sua porta ou se você quer mudar de porta, tá? Então, tem uma pequena relação no sentido que muitas das pessoas não gostam mudar de decisão pelo fato do que se inicialmente ele poderia ficar arrependido, né? Vamos supor que ele decidiu mudar, mas a real, o prêmio já estava na porta dele. Então, ele meio que acontece e em Behavioral Economics existe um fenômeno que se chama Endowment Effect. O Endowment Effect é basicamente um fenômeno psicológico que faz com que as pessoas criam um attachment, criam um apego com o que eles já têm. Então, tipo, ele já criou uma relação emocional, mesmo que ele não sabe, mas ele já criou uma relação emocional com aquela porta que ele já escolheu, tá? Coisa tal que se ele muda de porta, ele vai ficar e se der ruim, ele vai ficar muito mal. Então, ele fica com muito medo de mudar de porta. Então, a verdade tem uma questão emocional que tem a ver com que se chama o endowment effect e que faz com que a pessoa fique aversa a mudar de decisão. Então, basicamente, tipo assim, se e já tem um experimento mostrando, você dá uma coisa para uma pessoa, uma coisa, dá um presente, ou não necessariamente um presente, dá alguma coisa para uma pessoa, e depois você pede aquela pessoa para entrar no mercado e que aquela coisa que aquela pessoa já tem, qual seria o valor pelo qual ela trocaria por alguma outra coisa? O valor dela se acrescenta muito porque ela já criou, tipo, tem um valor emocional maior. Então, as pessoas ficam em certa parte aversas. Isso tem a ver com Prospect Theory, no sentido que esse pontinho de referência é o que nós chamamos de endowment. E, de fato, poderia ter aquele apego, tá? Porém, como tal, o paradoxo
não tem tanta relação no sentido que vamos dizer, teria relação pensando na psicologia do cara, tá? Mas não tem tanta relação o paradoxo em si, porque o paradoxo em si fala que a verdade é as pessoas acham que isso aqui tem 1,5 de probabilidade, mas não tem. A verdade tem 1/3 e 2/3 de probabilidade. E que não corresponde com o fato, o paradoxo, vamos dizer, o conflito que existe entre o fato do que tem duas portas e que se só tem duas portas e numa tem um prêmio e na outra não tem prêmio, daria para pensar que a probabilidade é 1,5, mas não é não. Porque basicamente ao início do jogo, quando ele escolhe uma porta, a probabilidade que tenha escolhido a porta é 1/3 e o resto de portas tem probabilidade de 2/3. Abriu esta porta, beleza, ainda o resto das portas tem probabilidade de 2/3. Como tal paradoxo não tem a ver, vamos dizer, o paradoxo em si não tem a ver com como que a gente está falando, mas o que sim tem a ver, o que sim tem muito a ver com o paradoxo, o que sim tem muito a ver é aquele comportamento psicológico das pessoas não querer, uma vez que já escolheram uma porta, eles acham que pronto, é a minha porta e eles ficam super abertos a mudar de porta. Beleza? Isso sim tem bastante a ver, por exemplo, com Prospect Theory. Mas supondo uma função de utilidade sobre isso, se racional, se todas as funções deveriam ter um valor maior em trocar a porta, não? Então, a questão e o problema do paradoxo, o paradoxo não tem tanto a ver com a função de utilidade, tem mais a ver com o fato que as pessoas têm problemas. Tem dois tipos de problemas dos agentes, tá? Que demonstra que os humanos têm uma intuição muito ruim da probabilidade. Então, isso mostra que a percepção da probabilidade está muito distorcida. Então, são erros para entender a probabilidade. Em geral, o paradoxo mostra que as pessoas não conseguem enxergar que aquela porta inicial que eles escolheram tem menor probabilidade. E a segunda coisa tem a ver com o fato do endowment effect, justamente, que é o fato do que as pessoas ficam com um apego por causa de ter escolhido aquela porta. E por isso eles não querem mudar de decisão. Então, mais do que nesse caso não tem tanto a ver com a função de utilidade, porque de fato, se elas nem sequer elas nem conseguem enxergar muito bem uma probabilidade de aí para chegar a enxergar um valor esperado é difícil demais, porque de fato a decisão de elas não tem tanto a ver com a utilidade como tem a ver mais com a probabilidade. Então eles falam muitas pessoas falam, tipo assim, eles acham que tem probabilidade de 1,5, e como eles ainda já têm aquele endowment effect que faz com que eles ficam apegados na primeira porta, eles dizem, pronto, eu vou escolher a primeira. Eu vou ficar na mesma porta, porque eles acham que tem a metade da probabilidade. E além disso, já tem aquele endowment effect. Então, é isso que explica que a verdade naquele concurso, a maioria de pessoas ficavam na mesma porta. E o paradoxo é que justamente a melhor decisão é a outra, mas é mais uma questão de percepção de probabilidade, mas nesse sentido. Os vieses psicológicos são traduzidos em premissas matemáticas? Claro, é claro. Todos os vieses psicológicos têm uma... Não todos, porque ainda tem alguns que não têm uma explicação, mas, vamos dizer assim,
que é o que conseguiu, por exemplo, Daniel Kahneman. E Amos Tversky. Que eles conseguiram justamente. Eles eram psicólogos, beleza? E o Thaler, o Richard Thaler. Todos eles ganhadores de prêmio Nobel. Por que eles ganharam o prêmio Nobel? Basicamente, dizer, tipo assim, dizer que as pessoas têm vieses psicológicos não é grande coisa. É claro, é óbvio que as pessoas temos vieses psicológicos. E não precisa você não precisa ser psicólogo para saber isso, tá? Pelo fato simples de você ser um ser humano, você sabe que você tem todas as pessoas temos vieses psicológicos, todas, tá? Então, são coisas da personalidade. Temos, beleza, é uma coisa que já se sabia, e vamos dizer, se sabia de sempre. Por que eles ganharam o prêmio Nobel? Eles não ganharam o prêmio Nobel pelo fato de descobrir que as pessoas têm vieses psicológicos nas decisões. Não. Eles ganharam o prêmio Nobel e o que faz que eles sejam tão importantes é o fato de que eles realmente se foram, basicamente, as primeiras pessoas que começaram a dar. Eles sendo psicólogos, foram as primeiras pessoas que começaram a dar uma modelagem matemática e estatística. Então, aqueles viés, pode ser um viés psicológico, sim, mas não é viés, não quer dizer que é uma coisa aleatória, ou a gente não tem um tipo de patrão, não. Então, eles foram os primeiros que começaram a mostrar, olha, depois de fazer experimentos com diferentes tipos de pessoas em diferentes contextos, tá? Eles começaram a achar patrões eles começaram a achar patrões nas decisões. Então, não são, mesmo que está viesado, pode ser uma decisão viesada, mas não é uma decisão que não tem sentido, não é simplesmente o cara decide como se fosse uma máquina aleatória, não. Eles que começaram a dar uma modelagem matemática. E daí que justamente na economia começou a ter um interesse tão grande, porque, beleza, aquele tipo de comportamentos de behavioral economics correspondem a grandes setores da população, por exemplo, Prospect Theory, a modelagem Prospect Theory é uma grande parte da população, beleza? Que tem uns certos vieses en algún sentido, o que tem aquele viés de Prospect Theory, porém, ajuda bastante a entender como que acontece na vida real muitas decisões, e mesmo que você já sabe, e pode acontecer que, em certo sentido, você chega a entender aquele tipo de funções de utilidade, aquele tipo de coisas, e dá para entender um pouco melhor as decisões de outras pessoas, até suas decisões. Então, eu vou falar, ainda hoje, depois de tanto tempo estudar Prospect Theory e demais, eu sou um agente tipo Prospect em muitas coisas, ou seja, eu não sou o cara que toma as decisões mais racionais, tipo um roubo em todos os momentos, não, porque justamente tem coisas da psicologia que são bem claras que afetam. E beleza, não tem problema. O que resulta bem interessante, bem importante é ver
que justamente tudo isso pode estar afetando a economia e, de fato, as predições, e dá para entender que muitas vezes as predições mais clássicas não correspondem com algumas coisas do que acontecem na real, porque tem aquelas questões um pouco mais psicológicas, a ver, são as perdas, poderíamos ter distorções das probabilidades, pode existir mais pode existir todas aquelas coisas, tá? Espera aí, vamos ler aqui os comentários. Rápido e devagar. Eu li aquele livro, só que eu li em inglês, tá? Fast Thinking, Slow Thinking. É um livro, aquele livro é bacana, um livro bem bacana. É um livro bem tranquilo, dá para ler, vocês não precisam nem saber nada de matemática, de economia, de neurociências, nada. Ele explica mecanismos do cérebro para a tomada das decisões. E dentro daquele livro ele chega a falar algumas coisas de prospectiva, ele chega a falar dos experimentos, ele chega a falar da Human Effect. Então, realmente é uma recomendação bacana e é um livro dá para ler tranquilamente em 2 semanas, um livro tranquilo de ler, então vale muito a pena. Acho mais que por mais que tenhamos conhecimento, não dá para nos livrar da condição humana. Eu acho que, na minha opinião, isso aqui é só uma opinião, mais do que a gente tentar se livrar da condição humana, é entender a condição humana, tá? Então, vamos entender a condição humana para entender como que o mundo é realmente. Então, mas não sei se é uma luta contra a condição humana. Acho que mais do que estar na luta contra a condição humana, mas vamos entender. E, de fato, tem alguns vieses que se são totalmente irracionais, que isso aí se tem, em certo sentido, quando um viés vai totalmente contra a racionalidade, 100% contra a racionalidade, aí tem que lutar, né? Mas tem alguns vieses, tipo Prospect Theory, mostram mais como que a natureza humana, mais do que mostrar uma irracionalidade, tá? E vamos pensar um pouco com o coração também, mas, professor, como que o campo está avançando? Tem algum artigo de algum panorama atual? Então, o campo atualmente é um dos campos de maior pesquisa, tá? De fato, tem, olha, em aquelas questões de comportamental, tem muitas pessoas trabalhando, tem muito scholarship para muitas bolsas de estudo em alguns países para estudantes que querem trabalhar em behavioral economics. Boa parte, hoje, vamos dar uma realidade. Hoje, é bem importante, as pesquisas econométricas estão ganhando um maior volume de publicações do que pesquisas teóricas, sabe? Então, aprender métodos quantitativos, aprender econometria é super importante para a literatura atual, porque hoje, como todo mundo tem dados, os laboratórios estão fazendo experimentos, tem dados, precisa alguém que faça análise de dados, então precisa, boa parte das pesquisas são pesquisas econométricas. Agora, pesquisas, vamos dizer uma coisa é estar no nível econométrico, no nível estatístico, nível um pouco mais descritivo, beleza? Para passar a um nível um pouco mais teórico.
que beleza, bacano, vocês já pegaram aqueles dados, vocês chegaram a entender ou chegaram a criar alguns modelos estatísticos que vamos fazer com isso. Então, principalmente no INPA, vamos falar, por exemplo, do INPA, nós temos interesse gigantesco em, beleza, temos aquela pesquisa econométrica, temos aquelas coisas de dados, mas a gente precisa criar modelos fortes de economia, tá? Então, tudo isso deve estar integrado de algum jeito. Temos um artigo que já passou pela primeira revisão e tomara que dê certo, que daqui a um mês, 2 meses, já vai ser publicado justamente falando de como integrar um pouco algumas coisas de behavioral economics com economia clássica, tá? Tem um artigo bem bacana, vou compartilhar, aquele artigo, um artigo de, ele é, esqueci o nome dele, Boton Kosegi, acho que ele é da Hungria, acho que ele é da Hungria, e ele tem um artigo maravilhoso. Ele é um artigo um pouco antigo, já acho que é 2010. Então, ele é um artigo de 2007, 2010, mas no momento que ele publicou o artigo, ele chegou a mostrar o estado atual do behavioral economics em todas as áreas, em teoria dos contratos, microeconomia, economia dinâmica. É um artigo muito, muito, muito bacana, porque é um artigo tipo um grão resumo de tudo que está sendo feito em behavioral economics, só que ele é um pouco antigo. Um artigo de 2010, acho que é 2007, 2010, e tem muitas pesquisas que têm acontecido nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, e aí eu recomendaria, se alguém tem interesse naquela área, poderia começar olhando aquele artigo de Kosegi, que basicamente dá um breve resumo de tudo que estava acontecendo até 2007, 2008, não lembro que data que ele publicou. E daí dá para dar uma introdução, só que daí tem muita, muita literatura. Hoje é uma das áreas de mais pesquisa. Espera aí. Sim, eu vou enviar. De fato, eu tenho aqui aquele artigo. Aqui ele está. Até tenho descarregado, só que eu preciso procurar onde que ele está. Mas vale muito a pena. É um artigo bem interessante, mostrando todas os avanços até o momento. Vou ter que procurar porque não lembro onde que eu deixei aquele artigo, um artigo bem bacana, tá? Enquanto terminar a classe, eu vou compartilhar. Eu compartilho que, no caso, eu também aquele enviou a referência. Então, e daí vocês podem ter uma ideia mais ou menos de como que está funcionando a área, tá? Vale a pena dizer que tem muitas bolsas, especialmente na Alemanha, nos Estados Unidos tem grupos bem fortes de behavioral, um pouco mais experimental. IMPA é bem interessante porque nós somos um pouco mais trabalhamos um pouco as coisas mais técnicas, tá? Então, nossas pesquisas não são pesquisas empíricas, não são pesquisas experimentais, nós usamos aqueles resultados que já encontraram aqueles outros grupos para fazer uma análise de modelos econômicos de equilíbrio geral, modelos econômicos fortes para integrar. Se sabe que a verdade, a economia comportamental não fique como uma coisa afastada do resto da economia,
mas como uma... sendo parte do resto da economia. Beleza, então, estava falando para vocês, nós temos aquela dominância estocástica de primeira ordem, de segunda ordem, tem, como eu falei para vocês, dominância estocástica de terceira ordem. Vocês poderiam fazer dominância estocástica da ordem que vocês quiserem, terceira, de quarta, de quinta, dominância em prospect. A ideia, qualquer dominância estocástica, seja qual seja, é assim de simples. É basicamente você tem que esta propriedade básica, o único que você restringe é a cada dominância U de X restrito a tal coisa. A crescente, a não decrescente e côncavo. Restrito a tal coisa e tal coisa. Cada vez que, basicamente, uma dominância estocástica, tem muitas dominâncias estocásticas, todas simplesmente são U de X está restrito ao quê? Tá? Então, basicamente, qualquer... é assim. Beleza. Então, com isso que a gente termina esta parte de dominância estocástica. Beleza. Vamos hoje conseguir fazer utilidades dependentes dos estados da natureza, e na próxima aula a gente vai falar do modelo vamos falar do modelo da teoria moderna do portafólio. Então, vamos... beleza. Acontece, basicamente, como a gente tem incerteza, nós vamos lembrar, nós temos um momento inicial, nós temos um momento futuro, só que aquele momento futuro tem incerteza, nós temos diferentes estados da natureza, beleza? Temos estados da natureza e temos incertezas sobre aqueles estados da natureza, tá? Até agora, o que a gente sempre chegou a considerar é o seguinte, que cada um daqueles estados da natureza tem uma probabilidade bem definida. Isso é uma coisa, que cada um deles tem uma probabilidade bem definida. E, além disso, além de nós ter uma probabilidade bem definida, nós temos que, em todos os estados da natureza, a utilidade é a mesma. Que a nossa utilidade, independentemente daquela utilidade de Bernoulli, olha que quando nós estávamos escrevendo aqui, P sub I, U de X, I, P sub I, esta utilidade, basicamente aqui estamos fazendo uma soma ao longo dos estados da natureza, e esta utilidade é a mesma ao longo dos estados da natureza, mas de repente poderia ser que, dependendo do estado da natureza, sua utilidade poderia mudar. Tá? É isso que é uma utilidade dependente do estado da natureza. Poderia acontecer que a sua função de utilidade, de fato, vai depender do estado da natureza. Então, para o estado 1, vocês poderiam ter uma utilidade 1, uma utilidade 2, uma utilidade 3, um conjunto de funções de utilidade, tá? Não simplesmente a mesma função de utilidade para todos. Então, basicamente, uma preferência tem forma de representação estendida de utilidade esperada. Então, é estendida porque, basicamente, é uma generalização, tá? Então, tem forma de representação estendida se para todos
estado da natureza, existe uma função de utilidade associada, então, é uma função de utilidade para cada estado da natureza, tal que este consumo fica melhor do que este consumo se somente si temos esta representação ao estilo de von Neumann Morgenstern. ¿Sí? Esto es tipo, es un tipo von Neumann Morgenstern, só que aqui a nossa função de utilidade não é a mesma para todos os casos. Esta função de utilidade muda de um estado para outro. Beleza. Então, o que vai acontecer? Quando nós vamos considerar, aqui, basicamente, imagina que estamos com dois estados da natureza, beleza? Estamos com o estado 1 da natureza, o estado 2 da natureza, beleza? E, basicamente, vamos considerar as preferências naquele universo, tá? As preferências, vamos imaginar que cada um deles está em termos monetários, beleza? E, basicamente, nós temos curvas de indiferença entre aqueles x1, x2, tá? O que acontece? Aqui, neste gráfico, nós temos aqui, basicamente, a nossa curva de indiferença, beleza? Temos um probleminha fundamental em tudo isso, e é o fato que, basicamente, se nós vamos considerar as taxas marginais de substituição, neste caso estamos considerando como sendo o 1 e o 2 coisas diferentes, tá? Só que acontece uma coisa bem interessante, e a verdade é uma continha bem fácil, que se vocês consideram o ponto no qual o consumo nos dois estados da natureza é o mesmo, ou seja, basicamente o ponto livre de risco. Então, esta é uma linha livre de risco. De fato, em geral, estado da natureza autônoma para restrição orçamentária, não. Não. Estado da natureza, basicamente, vocês têm, os estados têm as diferentes possibilidades de outcomes para o futuro. Tá? Tem os diferentes outcomes no futuro. E, basicamente, o estado da natureza, ou falar de utilidades independentes do estado da natureza, é falar de quê? Que cada um deles tem uma função de utilidade, tá? O que acontece? Nós temos, no caso, para que fique mais claro, este exemplinho dos seguros vamos fazer na próxima aula. Mas só para que fique claro. Imagina que vocês têm... Vamos fazer aqui o desenho. Aqui, imagina que vocês têm os estados da natureza x1, x2, beleza? E vocês vão imaginar que vocês vão ter um consumo de x1 e x2, tá? A questão é que nós vamos fazer parecido como a gente fazia nas aulas iniciais. Vamos considerar que o agente também vai receber alguma dotação inicial. Beleza? E temos, no caso, preços. Temos alguns
alguns certos preços para aqueles estados da natureza. Então, basicamente, imagina que X1 é o consumo no estado 1, X2 é o consumo no estado 2, tá? E temos uma certa dotação inicial, que vamos imaginar que é como se fosse um endowment 1, endowment 2, e os preços que poderiam ser o preço P1 e o preço P2, que é como dizer o preço do estado 1 e o preço do estado 2 da natureza, tá? Então, só para Jonas, ele perguntou se o estado da natureza é outro nome para restrição orçamentária. Não é outro nome, mas vamos voltar a falar de restrições orçamentárias no sentido que o agente, dada a sua dotação inicial ou um nível de riqueza inicial e dado um nível de preços, ele vai ter uma restrição orçamentária, qual é a ideia daquela restrição orçamentária? Ele vai ter um consumo, por exemplo, se ele fica neste pontinho, ele vai ter um consumo em X2 e ele não vai ter consumo em X1. Aqui, basicamente, é o consumo em X2 de 100%. Então, se o estado X1 acontecer, se o estado 1 acontecer, ele aqui, se o estado 2 acontecer, ele vai ficar muito rico no estado 2 e muito pobre no estado 1. E, basicamente, neste outro, neste pontinho, neste canto, acontece exatamente o contrário, que ele, basicamente, compra unicamente para o estado 1 e não compra nada para o estado 2. Então, tipo assim, o consumo, vocês têm que imaginar como se eles estão comprando aquele consumo no período zero, beleza? Eles estão comprando no período zero, só que eles não sabem exatamente o que vai acontecer. Eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Então, poderia ser que uma estratégia de repente, que vamos considerar aqui, por exemplo, esta linha sem risco, que é basicamente ajustar o consumo de forma tal, vamos ajustar o consumo de forma tal que em qualquer estado da natureza, tanto faz o que aconteça, X1 vai ser igual com X2, então, tanto faz o que aconteça, ele vai ficar com o mesmo nível de riqueza. Esta que é a linha livre de risco. Então, livre de risco porque, basicamente, independentemente do que aconteça no mundo, ele vai ficar com a mesma quantidade de dinheiro para os seguintes estados. E cada pontinho aqui, cada pontinho que fica ao longo desta restrição orçamentária, representa uma quantidade que teria o do BEM1 ou do BEM2, tá? Respectivamente. Então, beleza. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver justamente que neste pontinho, se nós temos basicamente estas funções de von Neumann-Morgenstern vão criar nossas curvas de indiferença, tá? Então, basicamente, nós teríamos isso aqui. E se nós consideramos a solução, porque nós, no fundo, espera aí, aqui eu não escrevi porque no fundo o que nós queremos fazer é maximizar a nossa utilidade, tá? Ou dado um certo nível de utilidade, nós queremos ver para um certo nível de preços, como essa a nossa taxa de substituição. Nós temos que aqui, neste pontinho, que corresponde exatamente com o ponto de certeza, a inclinação da curva, neste caso, a inclinação da curva está dado
por esta expressão, que é basicamente, esto es, no es mais do que vocês derivarem, tá? Aí não é mais coisa do que derivar. E acontece basicamente que nós teríamos uma relação bem interessante, porque aqui, neste pontinho, se x1 e x2 fossem exatamente iguais, não é que vão cancelar, mas nós teríamos uma relação entre como que são as utilidades, como que é a utilidade marginal, como que elas estão relacionadas. Olha que vai ficar uma coisa assim, P1 dividido por P2, e aqui U linha de x, vamos chamar x barra, U2 linha de x barra. Por exemplo, no pontinho que a gente tem aquela linha de certeza, tá? Então, nós teríamos basicamente como que este slope está dado por uma relação entre as probabilidades, beleza? E como que é a relação entre as utilidades. Vocês têm que lembrar que aquela taxa marginal que aquele slope, que essa taxa marginal de substituição, corresponde exatamente com a relação que nós temos entre os preços. Beleza? Então, basicamente, o que está dizendo, se as nossas utilidades fossem exatamente iguais, beleza? Se en este caso não tivéssemos estados da natureza, nós teríamos basicamente que a relação entre os preços, aquela relação entre os preços, a relação entre as probabilidades, no fundo, quer dizer que se nós tivéssemos os preços normalizados, os preços estariam dados exatamente pelas probabilidades, tá? Só que, em geral, o que vai acontecer é que o fato de a gente ter estas funções de utilidade vai modificar um pouco aquele comportamento dos preços, tá? Eu vou falar mais disso, e de fato eu vou adicionar algumas coisinhas, porque eu quero aproveitar para falar um pouco mais de utilidades dependentes dos estados da natureza, porque eu vi que vocês tomaram interesse en este tipo de coisas, porque aqui dá também, por exemplo, para mostrar como que funcionam este tipo de utilidades dependentes do estado da natureza, por exemplo, quando tem prospect theory, ou quando a gente tem agentes que são comportamento de algum tipo comportamental, como que tudo isso poderia ser visto en esta parte aqui. Então, eu vou aprofundar um pouquinho na próxima aula. Vamos parar por hoje aqui. Eu não quero falar mais, eu não quero falar muito mais em relação com isso, porque a gente vai falar disso na quinta, tá? Então, na quinta, a gente fala um pouco mais em relação com isso e vamos começar o modelo de CAPM. Eu vou compartilhar as apresentações como tenho até hoje, para que vocês... eu sei que vocês estão fazendo a lista, então eu vou subir as apresentações hoje, só que eu vou ter que subir de novo depois, porque ainda falta toda esta parte, toda a parte de CAPM, então eu vou precisar subir hoje uma parte e depois eu vou ter que subir de novo as apresentações lá no Google Classroom. Beleza, pessoal. Fala, Paula. Eu vou falar por áudio aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil, mas eu não sei se eu ainda consegui elaborar direito a pergunta. Eu quero saber se tem alguma relação... volta naquele slide, professor, do gráfico, por favor. Este aqui? Não, para frente, esse último que o senhor mostrou. Esse. Só para ver se eu compreendi, porque foi um pouco rápido. Então, assim, por exemplo, embaixo dessa reta, né, do slope e essa área, por exemplo, dessa linha de certeza, quanto mais...
se isso tem a ver com, através do cálculo dessa área, quando a gente faz esse encontro, né, dessa reta do slope com essa da linha de certeza, se dá para ter uma dimensão daquela parte da assimetria que o senhor mostrou na preferência. Entendi, entendi. Nossa, pergunta interessante, sabe? Não consigo te responder neste momento, porque acho que pode ter alguma relação, sabe? De fato, algumas. Deixa eu pensar e eu te respondo a próxima, porque não sei. Não sei direito. É uma pergunta bem interessante. Se de algum jeito, algumas propriedades, tipo de concavidade ou aquelas coisas de assimetria da função de utilidade, como podem ser vistas aqui, quando a gente já está falando da economia. Deixa eu pensar e na próxima aula eu te respondo. Para a próxima aula, eu te respondo. Alguém estava falando que o que podemos ler no Mascoleu, na parte final do capítulo 6, capítulo 6 do Mascoleu, tem essa parte de utilidades dependentes do estado da natureza. Então, isso está no Mascoleu, capítulo 6. E eu vou compartilhar também, para esta parte de CAPM, eu vou compartilhar um artigo de André Perrault, que é um recurso que também vou disponibilizar. Ele está livre está liberado para descarregar. Então, eu vou compartilhar aquele arquivo que vocês consigam dar uma leída, ler um pouco o que corresponde a esta parte aqui do modelo de CAPM. Tá? Então, na próxima eu vou falar bem como que é uma economia. Eu quero mostrar bem melhor do que está nestes slides, como que o modelo de economia, quando vocês têm esses vários estados da natureza, e, de repente, aquela pergunta da Paula, de repente eu vou conseguir dar alguma resposta melhor, tá? Então, é isso por hoje, pessoal. A gente se encontra na quinta. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar o material até hoje. Então, com todas as notas e demais. E, beleza, a gente se encontra na quinta. Um abraço para todos. Tchau, tchau.